Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar do caso do menino Pedrinho, um caso bastante famoso aqui no Brasil, inclusive foi um caso aí, segundo o que dizem, que foi inspiração para a novela Senhora do Destino. Então, é um caso ali de um rapto, né, vamos dizer assim, um roubo de uma criança. A pessoa que teria pego o menino Pedrinho ali dos braços da mãe e teria levado ele ali da maternidade em que ele nasceu horas depois do parto, levou essa criança e criou como seu filho. E por que eu resolvi trazer esse caso aqui para vocês? Primeiro, que ainda tem várias coisas aí que precisam de resposta nesse caso, e a gente já vai entender um pouco mais, inclusive ela hoje, depois de tudo aí que aconteceu recentemente, ela diz que ela não fez isso, que ela não teria pego o menino ali com as suas próprias mãos, que isso teria partido de terceiros, eles teriam comprado aí o menino de alguém, de uma terceira pessoa envolvida nisso, que não foi ela que pegou, né, que teria pego ali a criança dos braços da mãe. Tem também outros filhos dela, parece que uma das filhas, que era mais velha, foi confirmado que ela também não era a mãe dessa criança. E a mãe era uma pessoa também que teve ali o seu filho tirado dela, que era essa filha, né, que ela criava como filha dela. E parece que depois isso foi confirmado através de exames. Não se sabe também se de fato ela teria feito isso também com essa moça ou se não aí com o restante dos filhos dela. Então tem várias questões aí que a gente precisa confirmar aí, né, através das cartas e saber o que exatamente aconteceu. Mas além disso ainda tem a questão de que é um caso, um tipo de situação que a gente vê acontecendo muito por aqui. Vários casos que a gente já fez de desaparecimento, principalmente de criança, que eu falei assim, ó, foi levado, está sendo criado por outra família. E acontece que muitas pessoas ficam, mas por que não volta? Por que não procura a família? Sabe, tipo, será que não sabe ou não quer voltar? Se em algum momento descobrir, será que procura? E a gente entende nesse caso o que vai acontecendo ali com o Pedrinho, que inclusive pode explicar todo o contexto dessa situação, e a gente entende que, e é uma confirmação que nos traz aqui, de que sim, isso é muito comum. Não é normal, mas é comum. Acontece bastante o que tem de crianças sendo criadas por aí, em famílias que não são delas de fato, biológicas, né? Que foram tiradas aí dos braços de suas mães. E quando a gente traz aqui, que eu falo isso para vocês, parece muito fora da realidade, assim, tem gente que fala, ai meu Deus, mas que coisa fantasiosa, parece muito história de filme, mas não é. E o caso do menino Pedrinho, ele confirma isso pra gente. Então a gente vai entender um pouco mais o que aconteceu nesse caso, né? Vamos ver aí o que as cartas do baralho cigano nos diz a respeito disso. Eu sempre faço aqui um resumo para vocês do que aconteceu, de toda a história, e depois a gente vê ali, faz uma leitura, né, com as cartas desse caso, para ver o que nos confirma e o que nos traz de informação a mais com relação a isso, porque podem até enganar a justiça, mas a espiritualidade não. Então, fica aqui comigo, tá? Espero que, por mais que o vídeo fique longo, vocês fiquem aí até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação. Curta esse vídeo já no início, que me ajuda muito na divulgação, tá bom? Já temos bastante vídeo aqui no canal também, então dá uma olhada nas playlists e maratona os vídeos. Vocês estão sempre me pedindo vídeos aqui que eu já tenho. Então, dá uma olhadinha que, de repente, um vídeo que você tem interesse de saber, já até tem aqui no canal, tá bom? Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o número que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje.
O menino Pedrinho nasceu no dia 21 de janeiro de 1986, no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. E a mãe estava se recuperando, né, do parto, tinha assim horas que a criança tinha nascido. Algumas fontes dizem que entrou uma mulher vestida de enfermeira e outras dizem que ela se dizia ser assistente social, mas em resumo ela entra ali e fala que vai levar, fala para a mãe, né, para a dona Maria Auxiliadora, que ela ia levar a criança para fazer alguns exames. A criança chora ali e tal, mas ela leva a mãe, achou que não teria nenhum problema, mas acontece que a partir daí ela não sabia, né, que seria a última vez que ela via o seu filho e só foi ver aí 16 anos depois. A falsa enfermeira, né, ou assistente social, era Vilma, uma empresária moradora de Goiânia, que fugiu com um bebê de apenas 13 horas de vida, né, o Pedrinho, levando ele para sua casa, onde ela o criou como seu filho. E ele também teve seu nome aí alterado para Osvaldo, até mesmo registrando a criança como sendo filho dela e do marido dela. Segundo, né, o que se contava ali na época era que ela dizia para ele que de fato estava grávida, ela teria ele engordado propositalmente, né, alguns quilinhos para poder disfarçar. E em algum momento ela simplesmente aparece ali com a criança dizendo que tinha nascido. Na casa dela também tinha outra criança, né, assim como eu falei para vocês no início, que ao que se sabe, parece que também foi raptada ali pela Vilma. E parece que isso tinha acontecido há mais de 23 anos. E eles foram criados ali como irmãos, né, em Goiânia. Parece que o marido dela acabou falecendo aí em determinado momento. Inclusive, tem suspeitas sobre ela, de repente, de acordo com o que ela iria receber, né, com o desencarne do marido. De repente algum seguro de vida, mas tem suspeitas sobre ela, inclusive a família do marido, né, suspeita. Eu não sei se algo foi provado com relação a isso, acredito que não. Coisas iam surgindo assim, né, na família. Acredito que ela tinha soltado alguma informação errada, dizendo que tinha feito uma laqueadura num período de tempo ali que não batia com o nascimento do Osvaldo, né, do Pedrinho. Depois havia surgido ali uma história de que um gari tinha entregado a criança para eles. Então, assim, não se tem de fato uma certeza do que aconteceu, né, com relação a isso, ou de como que isso tudo começou a acontecer. Mas a neta do marido da Vilma parece que não acreditou muito em tudo isso, ou suspeitava que a criança não era filho deles, né, e que algo tinha de errado ali. Então ela começou a investigar mais a fundo e acabou encontrando a foto de uma criança, que era o Pedrinho, no site SOS Criança, né, que relatava ali casos de crianças desaparecidas ou sequestradas. Então, ela viu a semelhança do Osvaldo com o Pedrinho. Foi aí que ela percebeu que, de fato, a Vilma poderia não estar falando a verdade sobre o que de fato teria acontecido, e ela começou a procurar pelos pais verdadeiros da criança. Então, né, procurando, ela acabou encontrando o verdadeiro pai, né, do Pedrinho. Vou chamar só de Pedrinho para não confundir ainda mais. Ela acabou encontrando o pai do Pedrinho e percebeu a semelhança assim assustadora para ela, e foi aí que de fato ela só começou a confirmar ainda mais a desconfiança que ela tinha na cabeça dela, que a semelhança, gente, era de fato muito grande. Foi então quando ela decidiu, sabe, de uma vez ir até as autoridades, e a polícia resolveu apurar toda a situação. Existem várias versões do que de fato aconteceu, mas segundo o que se conta, né, é que eles entraram em contato ali com o Pedrinho, conseguiram falar com ele, fizeram um exame de DNA com uma amostra fornecida pelo Pedrinho. E era uma situação bem delicada, né, porque primeiramente ele estava ali recebendo a informação, pelo que se diz, ele não sabia
que ele não era filho biológico deles, então já é uma situação delicada receber a informação de que não é filho e ainda vir aí com uma história de que a própria mãe teria raptado ele da sua mãe verdadeira, então algo muito delicado, né? E ele acreditava, na verdade, que essa narrativa de que a Vilma teria pego ele dos braços da mãe era apenas uma manobra ali da família, suposta família verdadeira dele, para poder afastar a mãe, né, adotiva no caso, e ficar ali com um caminho livre para eles. Acabou que o exame de DNA deu positivo, ele era sim filho da Maria Auxiliadora com o seu marido, mas até então parecia que ela estava sustentando ali a versão de que ele teria sido entregue ali para ela pelo gari e tal, e né, apenas isso. Mais para frente que a situação do rapto foi colocada, né? Ele ficou do lado da Vilma o tempo inteiro, né, da mãe adotiva, o tempo inteiro, ele considerava ela mãe dele e foi criado. Parece que ela, né, eles, os pais, cuidavam muito bem dele, do Pedrinho, e ele tinha perdido o pai dele recentemente, então era uma situação de fato bem delicada e pesava na cabeça dele, porque ele não entendia tudo o que estava acontecendo. E inclusive quando eles se viram a primeira vez, né, parece que ali 2 dias depois que o resultado do exame de DNA saiu, eles não se viram em primeiro momento, ele ficou bem relutante, né, e eles só se viram 2 dias depois, inclusive na presença da Vilma, da mãe adotiva. O Pedro permaneceu com a mãe até julho de 2003, quando se mudou para Brasília para morar com seus pais biológicos. As autoridades concluíram que também a outra filha dela, né, não era filha biológica dela, que ela tinha pego essa criança também. Descobriram que era a mãe, né, mas ela não se aproximou da família biológica, não voltou com seu nome de batismo e continua morando com a Vilma até os dias de hoje. Em maio daquele ano, né, a Vilma foi localizada pela polícia e ela acabou sendo presa ali preventivamente e foi sentenciada logo depois a 8 anos e 8 meses por subtração e falsificação de documentos. Ela também foi condenada novamente por 4 anos e 6 meses por registro de filho alheio como próprio, dessa vez no caso da outra criança, e mais 6 anos e 7 meses entraram, né, ali na conta da sentença dela, em que ela tentou receber falsamente o seguro de vida do seu marido. Mas parece que ela entrou com recursos, aí ela teve a sua condenação reduzida em 4 anos, recebendo também liberdade condicional após cumprir 5 anos. E em fevereiro do ano de 2019, se eu não me engano, ali a pena dela acabou. Parece que mesmo depois de tudo isso, o Pedrinho ele faz questão de continuar tendo contato com a Vilma, com a mulher que criou ele. Ela diz hoje que isso não aconteceu, que ela não pegou ele. Parece que eles entraram assim no acordo não verbal de não tocarem no assunto, né? E ele também não questionou ela sobre isso, se ela de fato tinha pego ele da mãe, o que de fato aconteceu no dia com relação ali à forma que ela havia conseguido ele. Deixa isso pra lá e visita ela sempre que pode. Parece que ele faz questão de manter essa ligação, inclusive com a irmã, né, que ele cresceu ali. Então parece que os pais biológicos também não se envolvem muito nisso. Acredito que não tem muito o que fazer com relação a isso. Eu acho que o principal eles conseguiram, que era ver o seu filho novamente, recuperar ali o seu filho. Gente, tem muita coisa nesse caso, e como eu falei, assim, é muita informação contraditória, não se tem muito como saber o que exatamente aconteceu. Então a gente vai fazer aqui agora a leitura desse caso para a gente entender o que de fato aconteceu.
com relação ao que as cartas dizem sobre tudo isso, uma tiragem geral, e aí a gente consegue saber se de fato foi ela que pegou. E tem uma coisa que eu acho que é bastante relevante nesse caso. Parece que em primeiro momento a mãe biológica dele, ela não fez muito estardalhaço, mas quando ela viu ele ali, ela, né, naquele primeiro encontro, ela reconheceu como sendo a mulher que teria tirado o filho dela dos braços dela ali, né, aquela falsa enfermeira ou assistente social. Mas parece que ela não fez, assim, tipo, não disse nada, deixou, sabe? Porque, assim, eu acho que a prioridade dela naquele momento era não afastar o filho dela, e ela sabia que a situação era delicada, que ele amava e considerava ela como mãe. Então, apesar de ter reconhecido, parece que ela tinha uma fisionomia bem marcante, né? Tem, mesmo até hoje, pode ser que ela mais nova ainda era uma pessoa, acho que com um rosto bem difícil de confundir, né? Até muito bonita. Só que depois, quando ela viu que a Vilma estava dificultando bastante ali o contato dela com o Pedrinho, né? Da família biológica com o Pedrinho, ela resolveu expor toda a situação e falar para as autoridades que ela reconhecia a Vilma como sendo a pessoa que teria tirado, né, o filho dela. Mas por que que isso não foi, assim, levado tão a sério com relação a isso? Por que que as pessoas ainda têm essa, ai, será que foi Gari? Será que comprou mesmo? Será que foi ela que tirou a criança dos braços da mãe? Porque parece que ela já teria reconhecido outras mulheres como sendo a mulher que pegou o filho dela no hospital. Então, durante, né, todo esse processo de busca da família, várias crianças podem ter aparecido já, que ela, né, que eles pensaram que fosse o Pedrinho. De repente, exames de DNA foram feitos, suspeitos apareceram e ela reconheceu como sendo e não era. Então, será que agora ela não poderia estar errada também? Então, tem toda essa questão, né? E a gente vai ver aqui o que nos diz sobre isso, sobre esse caso em si, se foi de fato, né, ela quem pegou essa criança dos braços da mãe. Possivelmente aí vai ter gente reclamando do barulho da minha pulseira. Faz um barulhinho? Faz, mas aqui no microfone eu não sei se vai ficar mais alto do que é, né? Tomara que não irrite muito vocês aí. Vamos lá. Deixa eu ver se ela de fato tirou o menino Pedrinho dos braços da mãe dele. O que de fato aconteceu naquele dia, naquele hospital. Foi de fato a Vilma ou ela conseguiu essa criança de outra maneira? Deixa eu ver.
Acontece o seguinte, o negócio ele é bem mais embaixo sempre. De fato, eu vejo, sim, é que me fala claramente dela indo até lá, me fala de fato de uma mulher, sabe, pegando essa criança, tem nem que falar, tá? Ó, tá bom? Essa cartinha aqui me fala de roubo, de fato. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa moça ela pode ter tido a facilitação de alguém, tá bom? De repente do hospital, alguém que trabalhava lá. Vejo o dinheiro rolando de alguma forma. Porque se a gente for parar pra pensar, bem estranho essa moça conseguir sair de dentro de um hospital com uma criança, sem ninguém ver, sabe? E eu vejo ela tendo muitos contatos, muitas facilidades, sabe? Até mesmo, enfim, no decorrer de todo o processo, de toda a situação, pode ser que ela tinha pessoas ali a quem recorrer, de repente até mesmo financeiramente, né, falando, ou uma pessoa que conhecia muitas pessoas, mas de fato me fala disso, tá bom? A única coisa que me deixa com a pulguinha atrás da orelha aí nessa situação é isso. Eu não vejo ela agindo sozinha, de fato eu vejo alguém facilitando e me fala muito mais. Além de dinheiro envolvido, podendo ser alguém que trabalhava no próprio hospital, tá bom? E com relação ao marido dela, né, o pai adotivo, ao mesmo tempo que eu não vejo que ele, como se ele tivesse compactuado ou que ele soubesse, né, inclusive surgiu aí a questão de que ela teria dito que o próprio marido dela pagou pela criança. Eu não vejo. Porém, eu vejo que ele desconfiava de alguma coisa ou sabia de alguma coisa. Ele pode ter, sim, comprado ali a história de que ela de fato teve a criança, que ela engravidou e era filho deles, mas algo na história incomodava ele, ou durante todo o processo ele desconfiava. E além disso, as pessoas dizem, mas ela fingiu uma gravidez para poder segurar o cara. Tudo bem, né? E aí conseguiu essa criança para poder ficar com ele. Mas vai além disso, tá, gente? Obviamente. Me fala que tem várias coisas aí envolvidas nessa situação, principalmente financeiramente falando. Óbvio, tá? Possivelmente ele dava uma segurança para ela financeira que, né, ela precisava. Era o meio dela conseguir as coisas e ainda além, provavelmente pensando no futuro dela. Porque afinal de contas, se ela tivesse herdeiros, entendem? E ainda tem toda a questão da forma do desencarne desse moço, né, do marido dela. Suspeito, apenas o que eu digo pra vocês, tá bom? Suspeito. E infelizmente, assim, tem coisa que eu preciso me limitar aqui, vocês sabem bem. Mas, gente, muito sinceramente, algo que ela não pode falar nada. Que mulherzinha, hein? Eu não sei quantos filhos ela tinha, né? Porque tem o Pedrinho, tem essa outra moça que confirmaram que não era filho dela. Mas tinha alguém além? Quantos filhos que ela tinha? Porque eu vejo que tem uma possibilidade, sim, dela ter algum filho biológico, tá? Eu não vejo todos, por exemplo, sendo, enfim, dessa maneira, né, que ela conseguiu.
E a questão da primeira filha também me confirma essa situação, tá bom? Não vejo sendo adotada nem de nenhuma forma. Da mesma maneira, tá? Que conseguiu. Porém, aí a gente se questiona, né? Se já tinha, por exemplo, a primeira filha, eu não sei se a primeira não era dele, por exemplo. Não sei, sabe? Tipo, realmente, se a primeira ela era dele, mas se já tinha filhos, para que outro? Para que, por exemplo, o Pedrinho, né? Mas tem um propósito em cima disso. Eu não sei se de repente ela planejava fazer algo enquanto ainda o menino era menor de idade. Isso facilitaria ela conseguir algum tipo de benefício, já que a outra não era, ou os outros. Gente, inclusive essa moça, ela tem sérios, né? Não vejo ela tendo muitos parafusos seus no lugar correto, mas bem mais com relação a caráter mesmo. Questões psicológicas mesmo, problemas, transtornos mentais, eu não vejo ela tendo. Caráter, né? Enfim, às vezes não precisa ir muito além do que isso. Com relação ao destino dessa moça, eu não vejo sendo muito bom. Acho que ela fez ainda muita coisa além disso, gente, muita coisa errada. Eu não sei com o que ela é envolvida, mas de fato não fica só nesse âmbito, sabe? Acredito que até mesmo aí em breve teremos notícias dela, tá? Alguma coisa aí acontecendo com ela. Se essa moça não se cuidar, logo aí ela já não estará mais entre nós, tá bom? Isso que eu vejo aqui. De toda forma, é isso. O que eu mais vejo, de fato, gente, é algo que já foi premeditado, tá? Tudo isso, enfim, ela já sabia. Pode ser que até mesmo ela tenha tentado, por exemplo, sabe, engravidar e aí não conseguiu, mas ela sabia que em algum momento ela ia precisar fazer isso. Aliás, ela já tinha feito, né, antes do Pedrinho. Então, ela sabia que não ia conseguir sustentar isso por muito tempo. Não era algo como se ela já tivesse um alvo, que, por exemplo, tinha que ser a Maria Auxiliadora, que ela estava grávida e tal, e logo teria aí o Pedrinho. Eu não vejo. Pode ser que ela tenha entrado aí nesse hospital, né, maternidade, não sei. Enfim, de repente escolhendo uma criança que mais se parecesse, ou com as características aí que ela precisava. Mas o que eu tô dizendo para vocês primeiro, ela já foi, né, de fato com essa intenção, buscando ali, com a intenção de tirar essa criança não, uma criança, de levar uma criança. Inclusive, ela pode ter tido auxílio, sim, de alguém, além até mesmo da pessoa que trabalhava no hospital, que eu falei pra vocês, que eu vejo isso acontecendo, uma passada de pano aí de alguém, ou uma facilitação, ela oferecendo dinheiro para essa pessoa de alguma forma. Mas além disso, pode ser até mesmo que alguém tenha auxiliado ela, alguém próximo dela, ou de repente algum amigo, familiar, alguém até mesmo da família dela, né, que tenha, pelo menos eu tenha sabido de alguma coisa com relação a isso, sabe? Não era, gente, não era uma coisa, algo que ela fez em completo sigilo e não tinha como ninguém saber. Não, tinham sim. Tinha como alguém ter feito alguma coisa, eu vejo alguém sabendo. O marido eu vejo bem mais que desconfiava, mas ainda assim,
aqui me falando dele de inocente nessa história, tá bom? Não sabia, ele desconfiava sim. Talvez até mesmo coisas aí que aconteceram com ele, tá? Pode ter... tá envolvido com alguma questão aí que eles passaram. Enfim. Mas de fato, eu vejo isso acontecendo, tá? Ela indo buscar essa criança. Tá bom? Não vejo agindo sozinha. Não vejo... não que ela tenha armado a situação com alguém, tá? Mas pessoas que auxiliaram de uma forma ou de outra. Tanto no hospital, quanto pessoas que podem ter desconfiado, ou visto alguma coisa, ou descoberto alguma coisa e não fizeram nada. Como, por exemplo, essa neta neta do marido dela, né? Que desconfiou e foi investigar e foi saber. Mas se ela tivesse ou já soubesse de alguma coisa antes, nada disso teria acontecido. Não teria passado aí 16 anos sem essa família saber dessa criança. Então, assim como eu falei, esse caso ele mostra pra gente essa situação, mostra que é possível e que acontece muito, na verdade, e que simplesmente às vezes, mesmo que essas crianças descubram que não são filhas biológicas daquela família, vai fazer o quê? Né? Até mesmo se descubra, sabe, ou se lembre em algum momento, às vezes foi ele tirado da sua família com idade ali já para se lembrar, sei lá, 5 anos, uma vida inteira sendo criada por outras pessoas, sendo criado por outras pessoas, por outra família, aprendendo a amar aquela família, sem ter consciência do que de fato aconteceu. Então, é mais ou menos assim, cara, vocês vão me desculpar, mas é a família que eu conheço. Essa família custou a conseguir que o Pedrinho chamasse de pais. Então, é uma situação de fato bem complicada. Infelizmente, tem diversas famílias passando por isso hoje em dia, né? Sem saber que tem aí seus filhos sendo criados por uma outra família e não tem a mínima ideia disso. Crianças, né? Pessoas que são criadas por famílias que elas acreditam que são pais biológicos delas, não são, né? Então é isso, me diz aí o que vocês pensam sobre esse caso, se vocês já conheciam. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. E antes que eu me esqueça, um Feliz Natal para todos vocês. Afinal de contas, né, estamos aí a poucos momentos da véspera de Natal. Então um abraço, eu desejo que vocês passem aí um ótimo Natal junto com a família de vocês ou próximo de pessoas que vocês amam, aproveitando bastante esse dia, curtindo bastante esse momento. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.